Olá, boa tarde. E dando início a esta série de podcast Abra Hoff, que se convirtieron en una tradición do CIOSP, estamos aqui com uma pessoa pela qual eu tenho uma grande admiração, a professora Tânia Rocha. Ela é radiologista, cirurgião dentista, engenheira biomédica e uma das pioneiras no uso da tecnologia da ultrassonografia na harmonização orofacial. Seja bem-vinda, professora Tânia. Muito obrigada por estar aqui conosco essa tarde. Eu queria lhe fazer algumas perguntas, porque eu sei que nossos associados querem saber mais de algo que é tão necessário dentro da harmonização orofacial e da estética facial como um todo, como é a ultrassonografia. Me diga o seguinte, como essas áreas, a biomedicina e a radiologia se combinam dentro da prática da ultrassonografia? A ultrassonografia é um exame de imagem, né? Como uma radiografia, uma tomografia. Então, os exames de imagem eles se tornam necessários nos diagnósticos e nos planejamentos. E a ultrassonografia, ela despontou como uma tecnologia avançada que possui parâmetros que nos permitem fazer toda a avaliação do paciente, todo o planejamento, toda a execução, o manejo das complicações, né? Então, todo o acompanhamento do paciente. Então, somente a ultrassonografia possui esses parâmetros que nenhum outro exame de imagem possui, né? Com relação à área da harmonização facial e da estética, por exemplo, a gente consegue identificar os produtos, né? Todos os tipos de produtos, a gente pode falar hoje que a maioria dos produtos a gente consegue identificar com ultrassom, né? A gente consegue identificar a camada em que ele está, né? Em qual camada está, numa camada superficial ou profunda. A gente consegue calcular o volume do produto, né? Que está ali no local. A gente consegue associar esse produto com algum processo inflamatório, caso tenha alguma associação. E também a vascularização em relação àquele produto, né? E um fator muito importante também, que é se ele realmente foi colocado no plano correto, né? Porque a gente sabe que os produtos migram, principalmente o ácido hialurônico. E os 70% das complicações que se dão na HOF é por erro no plano de aplicação. Exatamente. E o outro são as variações anatômicas. Como que a gente vai saber se aquele paciente, né, tem as camadas corretas, se a vascularização está com uma anatomia clássica, né? Então, hoje, a ultrassonografia, ela nos permite caracterizar, individualizar a anatomia do paciente. Então, a gente está fazendo hoje o quê? Um planejamento individualizado, né? De acordo com a anatomia do paciente. Então, já está chegando no momento que os planejamentos eles vão ser baseados no mapeamento facial. Como uma vez a radiografia foi um referente para tecidos duros, hoje em dia a ultrassonografia é indispensável no planejamento nos tecidos moles. Exatamente, né? É padrão ouro para a HOF, a gente já fala. A ultrassonografia está se consolidando como padrão ouro. E para quem não conhece, explique o que é a ultrassonografia na harmonização. Como funciona? Como se vêem essas imagens? Porque para todo mundo é um grande dilema, né? Exatamente. E muitos profissionais não conhecem, né? Quando se fala em ultrassom, por exemplo, muita gente associa com ultrassom terapêutico, né? Tanto na odontologia para fazer o quê, né? A limpeza dentária. Ou então ultrassom microfocado para fazer aplicações, né? E aí a ultrassonografia é exatamente, né? Um exame diagnóstico, né? Então é um exame de imagem de diagnóstico, né? Então, a finalidade dele é exatamente fazer, complementando aí com o exame clínico, né? E com a história clínica do paciente, vem o exame de imagem, que é a ultrassonografia, para poder fechar, né? E a ultrassonografia, ela se diferencia também por ser um exame de imagem não invasivo, né? O que significa? Não trabalha com radiação ionizante, né? Como a radiografia, como a tomografia, né? É o som, pelo que me parece, pelo nome dela, é o som. Isso, eco, né? Também é chamada ecografia, né? Então, ela se baseia na propagação de ondas sonoras ou mecânicas, né? E essas ondas
quando elas penetram nos tecidos, elas vão gerar ecos, né? E esses ecos é que vão trazer a imagem, né? É que vão gerar a imagem na tela do equipamento através de computação gráfica. E né? cada imagem vem de acordo ao tipo de tecido, né? Isso, professor? cada camada, né? Então a gente consegue, com ultrassonografia, evidenciar desde a epiderme, que é a camada mais superficial, até a cortical óssea, né? Então, quer dizer, a gente tem visualização de todos os planos, né? Através da resolução axial da ultrassonografia, né? Então a gente consegue avaliar camada por camada, identificar as condições de cada camada, os produtos que tem prévios, né? Que o paciente já tem nas camadas e a condição inflamatória de saúde, né, dos tecidos. Isso né? faz cada dia mais indispensável a ultrassonografia, porque com o passar do tempo, cada vez as pessoas usam mais quantidade e qualidade de produtos. Exato. A gente está num momento que a população, assim, está fazendo muito procedimento estético, né? É a era dos procedimentos, tanto a nível de Brasil quanto a nível mundial. Né? Internacional. A população tomou gosto por procedimentos injetáveis. Ninguém quer ficar velho e feio. Ninguém quer. Então, todo mundo, né, quer ficar bonito, envelhecer bonito, com qualidade de vida e elevando a autoestima. Sim. Né? E o que a gente precisa? Da ultrassonografia para dar segurança a esses procedimentos, que são uma demanda violenta hoje, né? Com certeza. Qual é a diferença entre a ultrassonografia e outras imagens radiológicas ou de diagnóstico? Exatamente, né? Por ser não invasiva. Ela não trabalha com radiação ionizante. Então, ela não vai fazer mal aos tecidos, né? Ela não vai fazer mal, né? Não tem aquela dose efetiva, né? Que o paciente tem um limite de exames para fazer durante o ano. Então, o ultrassom pode fazer quantas vezes precisar. Pode fazer ultrassom em qualquer lugar. Então, assim, além de fazer quantas vezes forem necessárias, né? Pode fazer em qualquer ambiente, não precisa do ambiente próprio. Pode fazer na cadeira do dentista, pode fazer na casa do paciente, né? A gente pode fazer esse trabalho aí na casa do paciente, o paciente que não pode se locomover. Então, a gente tem o caso, por exemplo, né, do paciente que teve AVC, sim, ou um paciente com paralisia cerebral, que a gente pode fazer a injeção da toxina botulínica guiada pelo ultrassom na casa do paciente, né? A gente pode fazer um delivery, né? Um atendimento no local do paciente, sem que ele precisa se locomover. E a ultrassonografia permite hoje, né, com a portabilidade, com a questão da portabilidade, hoje a gente anda com o equipamento na bolsa ou na mão, numa malinha, numa maletinha. Eu sou uma apaixonada pelas luzes. Eu entendo um pouco, então eu entendo que a luz do raio-x, ele é de baixa intensidade, ele consegue penetrar no tecido e alterar o ADN do paciente. Exatamente. E a ultrassonografia não. É onda mecânica, que eu falei, não é radiação ionizante. É tanto que não existem normas no mundo com relação à ultrassonografia. Para um raio-x, que precisa? Do ambiente baritado, avental de chumbo, dosímetro, né? Paciente grávida não é recomendável fazer, né? Crianças muito pequenas, né? E a ultrassonografia não tem barreira nenhuma, né? Por isso que não existem normas. Pode fazer em qualquer paciente, gestante pode fazer. Várias vezes. Quantas vezes precisa? A gestante, o obstétrico é o que faz, né? Isso, é o único exame de imagem que a gestante pode fazer. Exatamente. Né? Então, pra gente ver como o exame é inofensivo, né? E como o exame não vai fazer nenhum mal pro paciente. Perfeito. Então, por isso que ele é recomendado, né? Pelos parâmetros que ele oferece hoje e por ser um exame totalmente não invasivo, né? E não vai provocar nenhum dano nem ao paciente, nem ao profissional que vai fazer o exame, né? Que vai operar o equipamento. Quais as estruturas anatômicas que podem ser visualizadas com a ultrassonografia na região facial? Então, como a nossa área de atuação, né, nós como cirurgiões dentistas, a gente tem como área de atuação cabeça e pescoço. Então, tudo de cabeça e pescoço, todas as camadas, até a cortical óssea, né? Sim. O ultrassom, ele não penetra osso. Então, do osso para dentro, não tem penetração de onda. Mas a gente trabalha até cortical óssea, né? Então, quais as camadas que a gente precisa? Epiderme, derme, tela subcutânea, esmasa ou fáscia de músculo, camada muscular e osso. Então, são todas as camadas. Ele só vai atravessar osso quando tiver, por exemplo, uma patologia óssea que teve uma destruição óssea ou na região de forames, né? Região de forame infraorbitário, supraorbital, mentual, ela penetra nos forames, então a gente visualiza a entrada dos vasos importantes, nervos, né?
Então, vasos, a gente fala tanto de artéria quanto de veia. Ele permite hoje a identificação dos vasos numa complicação. Se aquela complicação, né, está referente a uma artéria ou uma veia, né? Compressão vascular, a gente descomprimir, né, o vaso por uma compressão aí, por um produto estético, por ácido hialurônico, né? Então, esse ultrassom, ele é maravilhoso, né? E essa parte do vaso é o Doppler, né, que é uma característica da ultrassonografia, permitir que a gente avalie toda a vascular, além das camadas dos tecidos, a vascularização. Que legal. Assim como quando começou o raio-x, a gente achava bruxaria falar radiolúcido e radiopaco. Como é que se chamam as imagens da ultrassonógrafa? Isso, então a gente faz uma analogia. O radiopaco do raio-x, que a gente sabe, né, que tem uma alta absorção da onda do raio-x, na ultrassonografia é o hiperecóico. Então a imagem branca, que tem alta absorção da onda, no ultrassom é o hiperecóico. Então aí a gente tem, por exemplo, os produtos estéticos que a gente usa hoje, que é a hidroxiapatita de cálcio, sim, e o Elancê, né, que é a policaprolactona, que tem esse comportamento de alta absorção da onda ultrassônica. Então eles vão apresentar essa imagem branca na tela do ultrassom, que a gente vai falar que são hiperecóicos. Esse mesmo comportamento é o comportamento do osso, da gordura, né? E o PMMA. Então, hoje a gente consegue, né? Pacientes que fizeram procedimentos há muitos anos atrás e que tem esse produto permanente, a gente consegue identificar, inclusive, o plano em que ele está. Que legal. Né? A gente consegue distinguir, por exemplo, o PMMA do ácido hialurônico, né? Que o ácido hialurônico não absorve. Então, a gente vai ter o hiperecóico, que seria o radiopaco, e o anecóico, que seria o radiolúcido, que é o preto, né? Que é a cor escura. A tecnologia ao serviço da saúde. Exatamente, ao serviço da ciência, né, e da saúde. Me diga uma coisa, na sua experiência, a ultrassonografia ajuda na prevenção de intercorrências vasculares e como? Sim. Olha, a gente começou com a ultrassonografia resolvendo complicações. Hoje ela está sendo usada nos planejamentos. Através do Doppler, a gente consegue mapear, fazer um mapeamento Doppler. Então, antes de injetar o produto no paciente, a gente consegue evitar os vasos. E caso aquele paciente já tenha, né, já seja um caso de complicação, porque não foi visualizado, não fez ultrassom antes, a gente consegue identificar com o Doppler o ponto da compressão vascular e a gente consegue descomprimir o vaso. Então, a gente faz a identificação do ponto do vaso onde tem a compressão e identifica o produto que está provocando a compressão. Então, a gente consegue descomprimir. Se for um ácido hialurônico, a gente vai fazer a injeção da hialuronidase naquele ponto, né? Essa área onde o vaso está comprimido, a gente chama de área de turbulência. Né? Então, o ultrassom, ele tem a capacidade de nos apontar onde estão as áreas de turbulência, que são as áreas de compressão vascular. E a gente vai ali naquele ponto, guiado pelo ultrassom, para descomprimir aquele vaso naquele ponto. Se é um ácido hialurônico, e hialuronidase. Se não, né, a gente faz a hialuronidase também para aumentar a permeabilidade capilar e tenta redistribuir o produto, eliminar o produto ali daquele ponto, né, de vascularização ali. Muito interessante. E já conversado todo isso, quais são os procedimentos que se beneficiam dessa tecnologia dentro da parte da harmonização orofacial? Quais são os procedimentos que poderiam se beneficiar? Todos! É verdade. Hoje, né? Então, como eu falei, a ultrassonografia começou nas complicações. Hoje é nos planejamentos, né? Para quê? Para identificar os produtos prévios, porque todo mundo hoje faz procedimento, né? E outra coisa que a gente tem, Ruth, que a gente está observando, os pacientes estão assim, andando nos locais e fazendo procedimentos em profissionais diferentes. É verdade. E depois, quando ele chega no consultório, ele não sabe relatar direito o que ele fez. Mais que tem ele faz uma confusão. Aí ele fala, eu acho que foi hidroxiapatita, eu acho que foi PLLA, eu acho que foi ácido. Ele não sabe, ele fica todo confuso. E o ultrassom vai mostrar realmente o que o paciente tem. Então ele vai mostrar o produto, vai mostrar a quantidade, o plano que esse produto está, se é um produto permanente, se é um produto reabsorvível. Né? Então a gente hoje está fazendo os planejamentos dos procedimentos baseados nesses achados que a ultrassonografia nos permite. Então hoje a gente está fazendo os mapeamentos para planejamento, né? Que a gente vai evitar o quê? Compressão vascular, acidentes vasculares, porque a gente vai visualizar os vasos e a gente vai evitar erro de camada, porque o profissional, guiado pelo ultrassom, ele vai saber exatamente qual plano que ele está. Então ele pode controlar o plano, a quantidade de produto que ele está colocando, né? Okay. Então assim, é tudo de bom, né?
Com certeza. Baseando em tudo isso que o senhor acaba de falar, me parece que então é necessário se preparar, se capacitar na área da ultrassonografia. Exata, mais do que nunca, né? Nós estamos num momento que o profissional hoje que souber, né, pelo menos solicitar, o profissional ele não precisa aprender, ele não é obrigado a ter o equipamento, mas ele tem que ter pelo menos o nome de um colega que trabalhe com ultrassonografia para quem ele possa encaminhar os pacientes para fazer essa análise prévia, né? Ou então, diante de uma intercorrência, ele chamar o profissional no consultório, né? Com o equipamento para auxiliá-lo ali naquele momento. Eu acho que assim como no início todo mundo não tinha um raio-x no consultório, vai chegar um momento que todo mundo vai ter que ter um ultrassom para uso clínico. Eu, como sou professora de ultrassom, eu tenho dado treinamento para muitos profissionais de harmonização para fazer uso clínico. Eu estou tendo uma demanda assim altíssima dos colegas que querem fazer uso clínico e eles sabem da importância que não é só comprar o equipamento, que tem que ter um treinamento, né? Então os profissionais já estão conscientes disso. Então, além de adquirir os equipamentos, eles estão procurando o treinamento adequado, né? Perfeito. Com um profissional qualificado. E quais são os desafios de implementar a ultrassonografia na rotina clínica, no dia a dia do nosso profissional? A gente tem os dois desafios hoje. É o investimento inicial no equipamento, né? Que infelizmente não é tão barato. Mas com o passar do tempo vai ficar, porque na medida que você faz mais popular... A gente está tendo uma grande entrada de empresas, né? Então já tem uma grande demanda, empresas chegando. Então o que a gente vai acontecer com isso, né? A gente vai conseguir negociar valores, né? Então a concorrência vai aumentar e os custos vão abaixar. Então o principal hoje que eu acredito, a primeira é essa questão, né? Dos valores, do investimento inicial no equipamento. O segundo é a qualificação dos profissionais, é o treinamento adequado dos profissionais que vão trabalhar com a ultrassonografia, né? Então, esses são as duas principais demandas que a gente preocupa hoje, né? Treinar os profissionais e que o profissional consiga investir no equipamento. Como você vislumbra o futuro da ultrassonografia dentro das práticas odontológicas, da harmonização orofacial, de maneira geral? De maneira geral, hoje, o profissional que trabalha com a ultrassonografia, ele é diferenciado, né? Então, ele está se diferenciando no mercado da estética, que hoje todo mundo sabe que está muito competitivo, né? Então, se você tem hoje um profissional diferenciado que trabalha com a ultrassonografia, ele já está à frente no mercado da estética, né? Segundo, é a questão da segurança, né? De estar fazendo diagnóstico e planejamento com segurança, previsibilidade e assertividade, né? Então, hoje é um diferencial. Amanhã vai ser obrigatório. Então, a evolução está muito rápida, né? Então, hoje o profissional é considerado diferenciado. Amanhã vai ser demanda necessária, né? O mínimo que o profissional tem que ter é trabalhar com ultrassom, principalmente se for profissional da estética. E como você disse, pelo menos saber quem faz para, em um momento de emergência, encaminhar para essa pessoa. Exato. Então, o que a gente sabe hoje, Ruth? Que a maioria das complicações precisa do ultrassom para reverter, né? Muitas vezes o profissional ele fica dias tentando reverter. Aplica hialuronidase, não resolveu. Como que ele vai fazer esse acompanhamento? O ultrassom mostra tudo, né? Muitas vezes ele está aplicando hialuronidase num produto que não é ácido hialurônico, porque às vezes o paciente não foi ele que fez o procedimento, né? Ele está querendo ajudar o paciente na resolução de uma complicação. Então, assim, ter certeza, né, que você está trabalhando com aquele produto e os meios que você vai utilizar para poder reverter aquela situação. É uma coisa que quando a senhora chegou, eu perguntei, eu estou com um granulominha que parecia impossível, de ácido hialurônico, que é a única coisa que tem na minha face. E eu, por muitos anos, ensinei que não tinha granuloma de ácido hialurônico e na minha própria pele. Exatamente. E o que o ultrassom tem mostrado pra gente, Ruth, hoje? Olha, é uma questão muito importante. A gente consegue avaliar o comportamento dos produtos. A gente já tem uma tecnologia na ultrassonografia que se chama elastografia. Escuta esse nome, elastografia. Com a elastografia, a gente vai conseguir acompanhar todo o comportamento dos produtos. Então, nós vamos, além de identificar, nós vamos conseguir saber quanto tempo que o produto está ali. Que a radiologia não é que todo mundo falava. E a interação dele com os tecidos. Até isso a gente vai conseguir avaliar. Nós vamos conseguir avaliar a qualidade de colágeno produzida através de um bioestimulador. Então, olha só o leque. E hoje a gente já tem o auxílio da IA, né, da inteligência artificial, que a gente já está tendo imagens 3D de ultrassom das áreas da face. 3D da face,
para poder fazer esses Inclusive para planejamentos. aplicação da hialuronidase no lugar certo, Exato. no momento certo. No momento E certo. guiado, porque Exato. hialuronidase não é água benta, eu sempre Não. falo isso. Exatamente. Ela também tem pode falar para eles o que acontece quando se aplica no momento errado, da forma na pele do nosso Exatamente. paciente, Então, o no ultrassom, ele vai mostrar exatamente a hora, né? Que aquele ácido hialurônico pode receber uma dose de hialuronidase. Se tiver processo infeccioso, não pode, vai espalhar a infecção. Né? Além disso, você não vai conseguir dissolver, né? Você vai piorar o quadro do paciente. Outra situação, a quantidade de hialuronidase que você vai precisar fazer de acordo com o volume de ácido hialurônico. E se é um nódulo de produtos, você tem que aplicar guiado para você acertar e com agulha, porque o nódulo tem uma cápsula. Então você precisa Exatamente. penetrar a cápsula do nódulo para injetar a hialuronidase dentro do ácido hialurônico, né? Então, assim, a literatura hoje já fala, porque antes o que se fazia? Dava um banho de hialuronidase, inunda a área, né? Inunda a área de hialuronidase que resolve. Não. Estava comentando Não. que tem um estudo da Universidade Finisterra do Chile que mostra, da doutora Javiera, que mostra Sim. o que acontece com o tecido quando se aplica a hialuronidase em excesso, como forma fibrose. Exato, destrói o colágeno. Tudo, porque o produto, o ácido hialurônico, só tem 30% de ácido hialurônico. O restante de ácido hialurônico que a hialuronidase retira é o próprio, é autólogo do Pois paciente. exatamente. E sobra Então, que? Fibrose. exatamente. Eu queria que você falasse para os profissionais que querem se aprofundar onde podem buscar capacitação em ultrassonografia. Então, hoje, né, a gente oferece, nós radiologistas, gente, eu tenho 10 anos que eu trabalho com ultrassonografia, na ROF, né? Então, assim, eu já tenho uma experiência e a gente está dando cursos. Então, a gente está capacitando os profissionais de todas as áreas. A gente capacita médicos, biomédicos, fisioterapeutas, médicos, inclusive. A gente tem muitos alunos de todas as áreas. Sim. Então, hoje, a gente tem que estar capacitando todos os profissionais que querem trabalhar com essa tecnologia ou pelo menos para solicitar esse exame. Como vai solicitar, como faz a leitura, né? Como entender o laudo, né? Como entender a imagem. Então, a gente faz todo esse preparo do paciente. E aquele que quer fazer o uso clínico, né? Aquele que quer adquirir um equipamento, a gente dá todo esse suporte, né? Como vai utilizar o equipamento, como vai ajustar o equipamento, né? Porque o equipamento, ele tem que ser ajustado de acordo com cada paciente, né? Porque é uma interação das ondas ultrassônicas com o tecido. Então, cada paciente tem que ter um ajuste, né? Então, todo esse acompanhamento, todo esse preparo do profissional, a gente dá em diversos cursos no Brasil e fora do Brasil, né? Nós chancelamos pela Abrahof, nós temos a chancela da Abrahof, então nossos alunos, né, eles saem capacitados, qualificados e realmente eles podem fazer atendimentos e auxiliar os outros colegas. Todo mundo hoje no Brasil que está trabalhando foi nosso aluno. Eu já estava lá convidando antes do podcast ela para ir dar classe, aula na minha pós-graduação. Professora, eu queria que a senhora desse uma mensagem final para os nossos ouvintes sobre a importância da tecnologia da ultrassonografia na prática clínica. Então, como eu falei no início, né, a ultrassonografia hoje ela é considerada padrão ouro para a área da estética, né? Não vou falar só harmonização facial, né? Então, para quem faz corporal, né? E para profissionais de todas as áreas. É uma tecnologia necessária, é uma tecnologia que está em constante evolução, é uma tecnologia que tem aí hoje o suporte da inteligência artificial, né? E a gente está preparando os profissionais para poder se diferenciarem no mercado da estética, né? Então, a ultrassonografia hoje, ela é considerada uma ferramenta necessária e hoje é o diferencial do profissional, né, na área da estética. Então, quem quiser ter sucesso, quem quer se diferenciar, quem quer ter sucesso nos procedimentos, previsibilidade, assertividade, paciente satisfeito e você dormir no dia que você fizer o atendimento, você deitar a cabeça no travesseiro, você conseguir dormir, é trabalhar com ultrassonografia. É a segurança acima de tudo. Vieram porque a gente sente tanto orgulho de ter pessoas como a doutora Tânia dentro do nosso comitê científico, porque eles ensinam como trabalhar bem, da maneira correta, no espaço correto e com tranquilidade. Exato. Dormindo feliz. Colocando a cabeça no travesseiro e conseguindo dormir. Professora, agradeço muito sua contribuição,
Foi excelente ter sua presença aqui, sua expertise aqui com a gente. E nos vemos no nosso próximo episódio de podcast.